Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo sobre mais um artigo do Código Civil, o artigo 486, sobre o contrato de compra e venda, certo? Gente, normalmente, quando eu vou estudar um artigo de lei seca, alguma coisa assim, eu gosto de esmiuçar a informação mesmo, no sentido de separar, copiar, para eu poder entender, porque às vezes a gente lê, acha que entendeu, aí vem a questão, a gente vai lá e erra, porque não prestou atenção no artigo. Então, como que eu costumo fazer? Primeira coisa, vamos aqui separar da seguinte forma. Qual é a primeira informação aqui que a gente precisa? A primeira informação importante. Todas são, né? Mas qual é a primeira informação importante aqui que a gente precisa se atentar? Vamos lá. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Então, a primeira informação aqui é entender que a coisa, o objeto que está sendo negociado pode ser atual ou futura. Isso aqui é um ponto importante da gente gravar, dividir na nossa cabeça. Aí ele diz, nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Bom, está se falando que, ó, a segunda informação aqui. Segunda informação. Segunda informação é que, se a coisa for futura, no caso da coisa futura, ele diz o seguinte, que o contrato fica sem efeito se não vier a existir coisa futura, caso não exista, fica sem efeito o contrato. Fica sem efeito o contrato. Perceba que ele não está falando, olha o termo que ele está usando aqui, ó. Deixa eu grifar aqui. Se esta não vier a existir. Se esta não vier a existir. Ou seja, se a coisa futura, caso não exista, fica sem efeito. Ele está falando sem efeito. Opa, deixa eu consertar aqui. Fica sem efeito o contrato. Coisa futura, caso não exista, fica sem efeito o contrato. Aí vem, sempre tem, né? Sempre tem a exceção, salvo. Salvo o quê? Se a intenção das partes era concluir o contrato aleatório. Aí vem a terceira informação. Terceira informação. Terceira informação. Importante. Vou botar importante porque é um tipo de contrato diferente de compra e venda, se você observar, porque ele está falando, ó, contrato aleatório. Ou seja, é um contrato que não fica definido a coisa específica. Não fica definido a coisa de forma específica. Como assim, Juliana? Não fica? A gente vai ver lá na frente um exemplo disso, mas eu vou adiantar aqui. Por exemplo, vamos imaginar que você vai numa pescaria. Você vai numa pescaria só assistir a pescaria. Vai lá com os amigos na resenha, não vai pescar, que você não gosta de pescar. Mas aí você fala assim pro seu amigo,
para o seu amigo. Olhe, o que vier, se você pescar um robalo, se você pescar um robalo, eu vou te pagar R$ 1.000. Aí o amigo fala assim, bom, eu não vou lhe garantir um robalo, mas que eu vou pescar alguma coisa, eu vou. O amigo não garante o robalo. Ele fala, olha, eu não garanto que eu vou pescar um robalo, mas eu vou pescar alguma coisa. Eu vou pescar alguma coisa. Eu vou pescar alguma coisa. Você topa assim mesmo? Você topa assim mesmo? Aí o cara vai e diz, topo. Ou seja, o que é que o amigo queria? O amigo queria um robalo, né? Você queria um robalo, na verdade. E seu amigo disse o quê? Rapaz, eu não garanto roubá-lo, mas eu vou pescar alguma coisa. E aí você topa assim mesmo, ou seja, é aleatório, ele não tá garantindo que vai ser um roubá-lo, não vai ser coisa certa, certo? Vai pescar. E o que vier ele vai ter que pagar. Bom, voltando aqui, pra gente repassar, a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou coisa futura, certo? Beleza. Primeira informação importante. Segunda, a coisa futura, se for coisa futura, se essa coisa não existir, caso não exista, o contrato fica sem efeito. Olhe só, sem efeito. Grave bem essa palavra, sem efeito. Terceira informação importante. Não fica definida a coisa de forma específica, o exemplo da pescaria, né? Que a gente viu aqui, que você foi na pescaria e falou com seu amigo que se ele pescasse um robalo, você pagaria 1.000 conto para ele. Só que ele falou, olha, eu não vou garantir o robalo, mas eu vou pescar alguma coisa, você topa mesmo assim? Ou seja, você está assumindo o risco de pagar pelo que vier na rede do cara, entendeu? Você queria um robalo, ele falou, não vou te garantir o robalo. Vou te garantir que eu vou pescar. E aí, você vai assumir o risco? Ele vou, beleza, eu vou pagar 1.000 conto que vier na sua rede aí. Ou seja, você tá assumindo o risco. Ele tá lhe dizendo que vai vir, não vai vir roubá-lo, ele não vai garantir, mas que vai vir. E aí, eu separei aqui, ó, essa regrinha aqui, pra gente poder, deixa eu abrir aqui, pra gente poder entender, né? Olhe bem, venda de coisa futura para você entender a regra do jogo. Regra geral, contrato condicionado. A venda depende da existência futura do bem. O negócio só se concretiza se o objeto vendido vier a existir. Se o bem não existir, o contrato perde o efeito. Nenhuma das partes tem obrigação se o objeto não se materializar. Qual é o exemplo disso? Uma safra. Safra de soja numa fazenda. Você está acertando uma próxima safra. Só que pode acontecer muita coisa e a safra pode não existir. E aí, se a safra não existir, você vai fazer o quê? Acabou o contrato, se resolve a obrigação. Eu não vou te pagar, você não me deve nada, fim de papo, acabou. Só que olha a exceção aqui do que eu falei do contrato aleatório. Olha o contrato aleatório aqui. Venda onde o comprador assume o risco. A intenção é negociar a própria esperança ou a probabilidade de o bem existir. Olha o exemplo da pesca. O contrato é válido mesmo que o bem não exista. A compra de tudo que vier na rede de um pescador, como eu falei para vocês, o contrato deve pagar o preço, o comprador, perdão, deve pagar o preço combinado, pois o risco era parte do negócio. A intenção de negociar, a esperança ou a probabilidade do bem existir. Ou seja, pode existir um roubalo? Pode. Pode não existir? Não pode. Você pediu, o cara falou, não vou te garantir, mas eu vou pescar alguma coisa. E aí, você vai me pagar? Falou, vou. Então, você está assumindo o risco de não existir aquele roubalo ali. Vai existir um bocado de peixe, mas roubalo não vai existir. E aqui embaixo também, tem aqui um esqueminha que eu achei bem legal. Contrato, safra existe? Sim. Sucesso. Comprador paga, vendedor entrega. Massa. Existe a safra? Não. O que aconteceu? Uma geada.
Teve uma geada aqui. Então, o que aconteceu? Insucesso. O contrato é sem efeito. Gente, olha a palavra. Sem efeito. Sem efeito. Né? Como é que isso é cobrado em prova? Vamos ver. Separei uma questão aqui. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ver se uma letra tá grande. Eu acho que só mais um pouco para poder pegar a letra D aqui embaixo. Pronto, acho que agora vai. João celebra um contrato de compra e venda com Maria, tendo o objeto, é importante você, o objeto é a safra de milho, que ele plantará em sua fazenda no próximo ano. Você vem aqui com sua rica caneta e escreve logo assim, a caneta, e escreve logo aqui, coisa futura. Você já... Meu Deus, futura ficou errado. Futura. Tu já escreve isso aqui, que já é coisa futura, porque você vai saber que é diferente. Que aqui já é um troço que pode ou não existir. É diferente. Primeira coisa que você já vai aqui. Qual é o objeto? A safra de milho, para você já saber que é uma coisa futura. O contrato não estipula qualquer cláusula sobre assunção de risco quanto à existência da safra, igual a gente viu lá do pescador. Chegado o tempo da colheita, olhe bem, uma praga destrói totalmente. Destruiu a praga. A plantação, nada é colhido. Diante do artigo 483 do Código Civil, qual a consequência jurídica para esse contrato? João deve pagar perdas e danos a Maria independentemente de culpa. Não deve pagar porque é coisa futura, gente. Se não vier a existir, o contrato é o quê? Sem efeito. O contrato não existe, é sem efeito. Então, essa daqui, já tá errada. O contrato fica sem efeito, pois a coisa não veio a existir e não houve assunção de risco. Pronto, achei minha alternativa aqui já. Vamos para a próxima. O contrato é nulo de pleno direito. Por isso que eu falei, gente, presta atenção nesse troço. Olha, o contrato é nulo de pleno direito. Tá escrito isso lá na letra seca de lei. Lá tá escrito isso. Tá escrito o quê? Sem efeito. Não é nulo de pleno direito, tá? Então, cuidado com isso aqui, tá errado. Maria deve pagar o preço acordado, pois o contrato é válido desde a assinatura. Nada a ver isso aqui. Nada com nada. Então, qual é a alternativa que ficou correta aqui? A letra B. Letra B. O contrato fica sem efeito, pois a coisa não veio a existir, não houve assunção de risco. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Repito, não sou professora, sou estudante de Direito no 4º semestre que viu essa matéria no 3º semestre. Isso é uma forma de revisar, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!